Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer e entender um projeto que simula o funcionamento da iluminação pública. Talvez você já deve ter observado na sua cidade que as lâmpadas dos postes apagam e acendem automaticamente. Mas você consegue imaginar como isso é feito? A ideia é que depois dessa aula você consiga entender esse processo e consiga aplicar a ideia envolvida nele em outros projetos. Contextualizando, o sistema de iluminação pública atua em função da luminosidade. Existe um sensor na estrutura do poste que é capaz de perceber a iluminação do local. Dessa forma, essa informação ela é enviada para um sistema de controle que pode desligar ou ligar as lâmpadas dos postes. Se a iluminação do local é suficiente, ou seja, seria ali durante o dia, as luzes ficam apagadas. Se a iluminação for insuficiente, próximo à noite, as lâmpadas elas são acesas. O sensor em questão é chamado de fotorresistor ou LDR, do inglês Light Dependent Resistor, ou resistor dependente de luz, que é um sensor analógico capaz de detectar a intensidade ou a luminosidade do local. No sistema de iluminação, ele funciona basicamente como um interruptor para a lâmpada dos postes. Como ele é um resistor, a sua resistência ela varia em função da intensidade de luminosidade incidente sobre ele. Dessa forma, como nós vimos nas aulas de eletrônica, quanto maior a resistência de um componente, maior a dificuldade de uma corrente fluir sobre ele. Logo, você já deve estar imaginando como que funciona esse circuito. Basicamente, o que é que nós temos? Esse sensor detectando a luminosidade do local e, quando essa luminosidade ela é suficiente, a resistência desse sensor aumenta, impedindo a passagem de corrente elétrica e, consequentemente, deixando as luzes apagadas. No caso contrário, quando a iluminação ela é insuficiente, a resistência desse sensor diminui, permitindo a passagem de corrente elétrica e, dessa forma, ligando as lâmpadas. Entendido isso, vamos para o Tinkercad fazer um projeto que atua semelhante a esse processo de iluminação pública, beleza? Já no Tinkercad, criamos um novo circuito, que eu chamei aqui de iluminação pública, e nós vamos inserir os componentes do projeto, ok? Então a gente abre aqui a aba de componentes, vamos inserir o Arduino, que vai atuar como o nosso sistema de controle, já com o protoboard para facilitar a montagem dos componentes. Ok, vou redimensionar aqui. Agora vamos inserir os outros componentes. Um LDR, um LED, que atuará como sendo a nossa lâmpada, a lâmpada do porte, 2 resistores, e o nosso fotorresistor. Vamos posicionar esses componentes na protoboard, que já está sendo alimentado por uma tensão de 5 volts aqui do Arduino, ok? Então vamos posicionar esses componentes. Uma vez posicionados os componentes, nós podemos definir os valores de resistência para esses 2 resistores com resistência fixa, que nós colocamos junto ao LED e ao LDR. É importante ressaltar aqui que o resistor que acompanha o LDR, ele atua como um divisor de tensão, que basicamente seria o componente necessário aqui para que o Arduino entenda que está havendo variações naquele ponto, e aí dessa forma o circuito funciona conforme nós desejamos, em função de uma variação que no caso ali estaria determinado pelo nosso fotorresistor. Ok? Então vamos definir os valores para as resistências. Eu vou colocar aqui um valor de referência de 250 ohms. E para o divisor de tensão, né, esse resistor aqui, vou colocar 10 kΩ. Isso aqui são valores de referência. Basicamente, você pode definir utilizando lei de ohms, mas a ideia aqui só é utilizar como referência para a gente entender como é que funciona o sistema. Agora, nós vamos fazer a ligação desses componentes ao Arduino. Ok, os componentes eles foram ligados ao Arduino. Eu coloquei aqui para medir o valor de variação do sensor, para ler as variações no nosso sensor, no nosso fotorresistor, no pino analógico A0. E para ligar e desligar o LED, eu liguei o terminal
o terminal positivo dele ao pino digital 2. Agora, nós vamos fazer o programa que é responsável por determinar as ações que irão acontecer nesse sistema, ok? O primeiro passo é definir a nossa variável principal, que é basicamente os valores que estão sendo lidos no pino A0, o pino analógico A0, em função das variações que estão ocorrendo no nosso LDR. Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de LDR e vou definir essa variável. Essa variável ela vai receber os valores que estão sendo lidos no pino analógico A0. Então a gente vem aqui, coloca que está sendo lido no pino A0. Nós queremos também monitorar como esses valores estão se comportando. Então a gente vai colocar como saída, nós vamos abrir o monitor serial e verificar como está o comportamento desses valores. Então a gente vai colocar aqui um bloco para imprimir. Opa, deixa eu colocar o sistema aqui. Vou colocar uma descrição para esse valor que vai ser colocado no monitor serial. Vou colocar como valor lido. E em seguida eu quero que seja colocado o valor da variável LDR. Então eu não vou colocar uma nova linha, porque em seguida eu quero esse valor. Eu vou colocar de novo um outro bloco, posso duplicar aqui, onde em seguida eu vou ter o valor da nossa variável LDR. E aí posso colocar uma nova linha, que é justamente para plotar os valores seguintes. Agora nós vamos colocar o bloco de controle, que é justamente para fazer essa relação de variação e definir quando o LED deve ou não ser ligado. Então a gente vai colocar aqui um bloco de se ou outro. E aí dentro dessa primeira condição, a gente vai colocar esse bloco de desigualdade. E qual é a ideia aqui? A ideia é que quando a minha variável LDR for menor, vou colocar um valor de referência aqui, só para a gente entender o sistema, 400, e aí não nos atentamos em unidades. Então quando esse LDR ele for menor que 400, o meu LED vai ligar. Então a gente coloca aqui, o LED está ligado, o terminal do LED está ligado no pino digital 2, então ele vai ligar. Quando for menor, ele vai ligar, se for maior, vai desligar. Ok? Então essa é a ideia. Então a gente tem os valores que estão sendo lidos na variável LDR, ele vai comparar, verificar essa condição, e aí se for menor que 400, o LED vai acender. Se for maior que 400, o LED vai apagar. Então a gente pode executar o programa, ok? Vamos abrir aqui o monitor serial, ele já está plotando aqui os valores que estão sendo lidos no pino A0, e nós podemos variar aqui a luminosidade que está incidindo no nosso fotorresistor. Perceba que, deixa eu colocar aqui, perceba que quando o valor da nossa variável é menor que 400, o LED ele acende. E quando eu vario aqui a luminosidade, aumentando o valor da nossa variável LED, o nosso LED apaga, obedecendo a nossa condicional. Como eu posso interpretar isso que está sendo simulado? Perceba que você consegue controlar aqui a taxa de luminosidade que está incidindo sobre o sensor. Então, quando a luminosidade ela é baixa, a resistência diminui e permite a passagem de corrente elétrica ligando o LED. Quando a luminosidade ela é alta, então a resistência desse sensor aumenta, impedindo a passagem de corrente elétrica, e dessa forma o LED fica apagado. E é basicamente isso que acontece nos sistemas de iluminação pública. Você tem um sensor que
que está identificando a luminosidade do ambiente e, em função disso, vai determinar se a lâmpada vai ficar acesa ou apagada. Então é isso, pessoal. É um projeto bem simples, mas que carrega um conceito bem interessante. Espero que tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que nós iremos checar. E se você tem alguma sugestão de projeto, coloque aí também que nós vamos verificar. Muito obrigado, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com os outros amigos. Acompanhe o nosso canal que outros projetos serão postados. E é isso aí, galera. Falou, tchau, tchau.